Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e também a sua família. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da cidade de Caratinga. Eu quero externar aqui o convite para você, a sua família e os seus amigos estarem conosco em um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Deus te abençoe. Não saia daí porque o programa Novo Alvorecer está apenas começando. Lembrando que o programa de hoje é o comentário da lição de escola dominical deste próximo domingo. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Muito bem, nós já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Recebendo aqui hoje o pastor Adriano. Pastor, Deus te abençoe. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Amém. Só justificando aqui para quem está em casa, acostumado aí com a presença do pastor Saulo, devido a alguma situação pessoal, ele não pôde estar aqui, mas vamos nós dois aí fazer o comentário da lição de escola dominical e eu sei que vai ser bênção para o pessoal que está em casa. Em nome é verdade? de Jesus. Não é? Eu tenho encontrado, pastor Adriano, muita gente na rua falando exatamente desse programa nosso de sexta-feira aqui, que tem sido um programa abençoador. Que bom, a gente fica feliz de poder estar ajudando aí, cooperando para o elevo espiritual e também o conhecimento, né, dos irmãos, né? Crescimento, né, dos irmãos. Deus abençoe. Bacana, muito bem. A lição de hoje é a lição de número 8, não é, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 22 de novembro, e o tema dela é o início do governo humano. Foi separado o texto, conforme o comentarista coloca aí nas lições, texto textual, Romanos capítulo 13, versículo 1. Eu queria que o senhor lesse esse versículo aí, pastor, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Muito interessante esse texto, né? Quer dizer que há um limite de autoridade, né? E o ser humano tem que ter isso mesmo, né? Precisa, né? Precisa. Não há possibilidade de uma geração, de uma comunidade, não há possibilidade nenhuma do ser humano não ter parâmetros, né? Com parâmetros nós estamos vendo tantos absurdos, imagina sem. Se não tivesse essa fronteira aí... Misericórdia. Muito pior, né? A verdade prática, Deus instituiu autoridades e leis a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversível. Essa questão aqui, né, da questão do governo humano, nós vamos perceber que antes, as lições até que nós estudamos antes, como o mundo de Lameque, aquela coisa toda, você vai ver que o homem não tinha esse limite. O homem estava à vontade, não tinha leis para o homem. Eles cometiam assassinatos desde Caim. Vivia de forma desenfreada, né? Uma coisa desorientada, né? Cometia assassinatos, a maldade, a violência, era algo sem limite, né? Ao ponto de Deus falou, olha, meu espírito não contenderá mais com o homem, eu vou diminuir porque o homem não tinha limite. Então, a partir deste momento, há início a essa autoridade aí, ou governo humano, que veio colocando leis, parâmetros, cerca, limites para que o homem pudesse se restringir, né, debaixo de uma autoridade. Bacana. Nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, e lembrando aqui que aqui é só uma pincelada. Exatamente. Né, para o pessoal participar da lição de escola dominical no domingo na sua igreja. O texto de leitura em classe, Gênesis do capítulo 9, do primeiro versículo até o versículo 13. Eu achei algo interessante aqui que o comentarista vai dar aqui na introdução da lição, vai fazer aí uma retrospectiva rapidinha, né, voltando um pouco aí. Ele diz: as águas caíram e brotaram em tal quantidade que vieram a prevalecer por quase um ano. Aqui vai voltar aqui a questão do Noé, né, simplesmente para dar uma recapitulada. E aí veio aparecer assim perecer assim toda a primeira civilização, ou seja, é aquela civilização que o senhor havia mencionado agora há pouco aí, desenfreada, né? A geração sem freio, né? Pré-diluviana, né? Que eles eram terríveis. E o que eu acho mais interessante
é que as coisas estavam tão difíceis, né, tão à vontade, que a Bíblia diz que quanto mais o cara fosse cruel, assassino, maior era a fama que ele tinha. As pessoas praticamente adoravam essas pessoas que eram violentas, e foi aí que Deus colocou um basta. Bacana. E aí, o comentário que você vai colocar aqui, que já fora do barco, os sobreviventes empreenderam uma nova obra civilizatória. Ou seja, era um reinício, né? Início. Uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar aqui, é que com as águas do dilúvio, a terra em si, ela foi purificada. Toda aquela ação maligna, toda prática mundana, pecaminosa, ela foi extinta. A terra foi purificada. E nós sabemos que na arca nós tivemos cerca de 8 pessoas, né, que escaparam do dilúvio. Só isso que eu quero mencionar aqui. A terra em si foi purificada, porém a natureza pecaminosa não morreu. Ela teve, né, a sua continuidade, porque as pessoas que entraram na arca não eram pessoas más como aquelas que morreram. Porque mas a natureza permaneceu neles, o que futuramente aí com esse crescimento dessa nova civilização, automaticamente já cresceram também com essa natureza pecaminosa. Aí, conforme nós mencionamos aqui, que houve aí o início da civilização, né, novamente. Isso. Né, o crescimento dessa civilização. Aí o comentarista coloca aí ainda na introdução, que uma sociedade que se distanciando daquela região, ou seja, de onde saíram da arca, né? Certo. Avançando até os confins da terra, né? Você pega, por exemplo, há 500 e alguma coisinha atrás, a nossa história do Brasil, né? Os portugueses chegaram, mas já encontrou gente aqui. Encontrou civilização aqui, já na América, né? Exatamente, na América já tinha gente por aqui. Né? E aí, tinha início naquele tempo o governo humano, que haveria de perdurar, apesar de todos os dramas e tragédias até os nossos dias. Isso é por isso que o autor ele colocou aqui Romanos, né? Capítulo de número 13, versículo 1, onde Paulo falou isso, que as autoridades elas devem ser respeitadas como algo instituído por Deus. Por Deus. Não quer dizer também o que muita gente confunde, pastor, que toda autoridade está ocupando um cargo na direção de Deus. Foi Deus que colocou. Não tem nada a ver. Exato. É o princípio da autoridade que foi estabelecido por Deus. É isso aí. E não é que a pessoa que está ocupando aquela determinada função, seja ela qual for, que significa que Deus queria exatamente aquela pessoa naquela posição. Tem aquela questão da vontade permissiva de Deus, Exatamente. Porque no nosso caso aqui no Brasil, nós somos uma democracia. E nessa democracia, o povo tem o que merece. O povo que escolhe. Então quem está aí é porque o povo escolheu. Agora não quer dizer que seria exatamente a vontade de Deus, que as coisas estivessem do jeito que estão. Vamos lá. O primeiro ponto aí, o primeiro tópico, né? Isso. O primeiro tópico vai falar sobre um novo começo, o primeiro subtópico, um novo relacionamento com a natureza. Você acha que mudou alguma coisa pós-dilúvio em relação à natureza? Olha, pelo que nós estudamos no passado, aquela geração pré-diluviana, eles não respeitavam nada. Não respeitavam nada. E isso inclui também a natureza, devastações e tudo mais. Então nós vamos observar que quando quando Noé sai da arca, Deus estabelece para Noé alguns parâmetros, E Noé, a princípio, ele começa a observar. Nós vamos perceber aqui, o autor colocou até algo interessante aqui, que se até aquele momento o homem havia convivido harmoniosamente com a criação, a partir de agora, este relacionamento será bastante traumático. Alerta o Senhor que os animais, por exemplo, terá medo e pavor do ser humano. Nós vamos ver isso aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 2, no capítulo 9, versículo 2, Deus diz assim, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Então essa questão aqui do relacionamento com a natureza, nós vamos observar que havia antes uma harmonia, porém a partir de agora,
né, a Bíblia declara que a questão aí, né, do início do governo humano, o homem dominaria sobre toda a natureza também, mas não seria aquela questão de harmonia, né? Haveria a partir daí uma questão aí como diz aqui mesmo, né? Haverá pavor dos animais para com a raça humana. Tanto é que nós vamos observar para frente aqui que surgiram grandes caçadores. Porque a partir desse momento aqui, nós vamos ver aqui no outro subtópico, nós vamos perceber que até a questão da própria alimentação muda. Ela foi expandida, né? Porque antes era só erva. Só erva, vegetal. E nós vamos perceber que a partir dessa nova geração que estava surgindo, Deus incrementou no cardápio deles também a questão da carne. Né? Então, a partir desse momento aí, os animais passaram a ser caçados, né? Não tinha aquela aproximação como antes tinha. Né? E aí que surgiu grandes caçadores, como Nimrod, por exemplo, né? Que é um dos descendentes aí dos filhos de Noé, que foi, né? A Bíblia faz questão de destacar ele como um grande caçador. Né? Então fica aí essa questão aí do relacionamento com a natureza. Nós vamos perceber aí na questão dos animais, das alimarias do campo, dos animais selvagens, houve uma mudança nessa questão aí também. Agora, algo interessante que apesar de todo esse drama do pecado, a terra continua sustentando o ser humano, né? É uma pena muito grande que o homem abusa disso ainda hoje, né, de uma forma dramática. Né, e destrói, né, basta a gente voltar aí poucos dias mesmo, né, na nossa região, queimadas e muita coisa, e lixo nas nascentes e por aí vai, mas apesar disso tudo, o planeta ainda continua dando sustentabilidade para o ser humano. Nós vamos perceber que a cada ano, né, a cada década, ela vai se enfraquecendo. Lugares que eram produtivos, hoje já não produz tanto, mas tudo isso como consequência do pecado. Exatamente. Então nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 22, que a terra, ela geme. Ela geme com essa questão aí do pecado que vai aumentando a cada vez mais. Mas nós temos uma grande esperança, porque a Bíblia nos relata também que haverá, né, um momento em que Cristo estará governando, que é exatamente o período milenar, onde Cristo governará, que a terra será restaurada, né, ao seu estado original, né? Inclusive a questão dos próprios animais também, né? A Bíblia fala, e é bem clara quanto a isso aí, que tanto a terra, a natureza, de modo geral, ela será restaurada nesse período. Glória a Deus por isso. Aí o segundo subtópico, o comentarista vai continuar falando aí sobre a questão da nova dieta. E algo interessante, nós já falamos aí que foi acrescentado ao cardápio a questão da carne, mas Deus faz uma restrição ao sangue. Isso. Muito interessante isso, né? Essa parte aqui é interessante. E o que é ratificado por Jesus e os apóstolos depois no Novo Testamento. O primeiro concílio, né, da igreja, Exatamente. Dos apóstolos ali, né, isso continuou sendo restringido, né, à igreja. Porque, na verdade, o sangue é a vida do animal. Então a questão da restrição aí, quando Deus colocou... Ainda tem a ver com a alma vivente, né? Exatamente. O animal tem isso, né? A vida, né, do animal, ou seja, a alma do animal é exatamente o sangue. Quando é derramado o sangue, a alma se esvai. Então, Deus colocou essa restrição exatamente por isso. Né? Não coma do sangue, porque senão estará comendo a alma do animal. Né? Então, isso valeu lá no Antigo Testamento, e vale também para os nossos dias aqui. E aí fica a instrução aí para quem está em casa, né? Porque é muito comum, a gente chega aí, por exemplo, outro dia eu estava na Feira Livre aqui, na Feira Popular, que tem na nossa cidade, e aí aos montes, né? O conhecido popularmente chouriço. Chouriço. Né? Muita gente comendo, e aí fica a dica aí para quem está em casa nos assistindo. Nós não queremos entrar aqui em questões teológicas e dogmas religiosos, mas é da palavra de Deus aqui que há essa restrição. Continuando aí, o terceiro subtópico, a bênção divina, por causa da grande inundação, perdera quase 2000 anos de invenções, descobertas e avanços tecnológicos.
Mas nós vamos ver que, apesar dessa perda, ainda assim, Deus preservou uma célula máter, né, pastor? Porque se Deus quisesse destruir o ser humano, simplesmente acabar, Deus teria feito isso. Mas a bênção divina sobre nós, não é? Nós podemos dizer isso aqui, né? A bênção do Senhor através da família de Noé, para que chegássemos até nós. Né? Então, quer dizer, um cuidado de Deus para com a raça humana. Né? Essa questão é interessante, né? Ontem eu trouxe uma palavra ali na igreja onde nós pastoreamos, e eu estava falando exatamente sobre este assunto. Diante de uma geração totalmente depravada, pecaminosa, que não queria nada com Deus, Deus sustenta um remanescente. Deus encontrou alguém, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem, Noé, praticando a justiça em meio à injustiça. Hoje não é diferente. Nós estamos também vivendo em um mundo totalmente depravado e que a cada dia surgem coisas que nos apavoram, mas o que me acalenta diante disso tudo é que os olhos do Senhor, ele permanece sobre aqueles que são fiéis. E para esses, o Senhor tem compromisso e continua tendo bênçãos. Exatamente. Assim como Deus abençoou aqui Noé, era uma família abençoada, Deus usou a família de Noé para dar início novamente à geração, a questão da tecnologia que foi dito aqui. Apesar de todas essas perdas, né? Exatamente. Essa família aqui, ela foi abençoada por Deus, com inteligência, com condições para dar início novamente e fazer a coisa progredir, prosperar e avançar novamente. É interessante porque esses dias aí que nós estamos vendo no nosso estado, né, essa tragédia que aconteceu na barragem, alguém dizendo em um dos lugares, olha, nós estamos aqui enfrentando um problema seríssimo e tal, e falta disso, falta daquilo e tal. E alguém citou outro exemplo da falta de comunicação, não é? E aí eu fico pensando, a vida é muito maior do que tudo isso. Se a pessoa perder a vida, ela perde tudo. As outras coisas se reconstroem, como de fato, aqui, por exemplo, houve essa perda desses avanços tecnológicos, mas o que nós não temos no mundo hoje? E se Deus tivesse matado todo mundo lá no dilúvio? Não é? A preservação da espécie humana foi uma bênção. Uma bênção de Deus. Vamos lá? Só um detalhe disso. Nós vamos observar aqui que com a bênção de Deus, a coisa voltou a acontecer, né? Deus disse, agora vocês vão crescer, vão multiplicar e vai povoar. E nós vamos ver que debaixo da bênção de Deus... Deus de novo mostrou o caminho, né, pastor? Exatamente. Esse é o caminho, olha. Deus mostrando o caminho de novo. Detalhe, Deus sempre tem um caminho de bênção. O homem é que pode escolher errado, mas Deus tem. Vamos lá? O segundo tópico. Um símbolo aí muito atual, né? Para aqueles que estão sempre mantendo aí informados, o arco de Deus. Nada mais é do que o arco-íris. Arco-íris. Né? Conhecido popularmente, o arco-íris. Aquilo ali é uma aliança, né? Com a aliança de Deus. O que hoje... Agora, engraçado que o diabo sempre... Engraçado que eu digo assim no sentido... não simplesmente geral da palavra, mas no sarcástico da palavra, né? Que o diabo sempre quis deturpar aquilo que é de Deus, né? Exato. Não é? Aí, o arco-íris é uma aliança de Deus com o homem. E hoje a gente vê que ele é símbolo de alguns movimentos aí meio... De um movimento, né? De um movimento. Não é de uns movimentos, é de um movimento. De um movimento, tá certo. De um movimento, na verdade, que tenta deturpar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Engraçado que essas pessoas, eles não gostam muito de abraçar as questões voltadas para Deus, né? Não aceitam muito. E usam um símbolo que, na verdade, Deus usou como aliança de um pacto que ele fez com a humanidade. O uso do arco-íris é pela diversidade das cores e a bandeira levantada pelo movimento. Mas a bandeira da palavra de Deus aqui era outra. Com certeza. A aliança de que Deus não mais destruiria em massa com águas. Com água. Isso. Embora algumas regiões do mundo sempre, vez ou outra, acaba sendo
destruída, atingidas, devastada, mas a promessa, a aliança de Deus aqui era destruição em massa. Não mais aconteceria essa Isso é destruição. um fato legal de ser abordado, né? Porque de repente alguém pode falar, mas em diversos lugares, mas são fatos isolados. O que Deus disse, o que Deus disse, Ele mantém a sua palavra, que a terra novamente não será destruída com água. Exatamente, na sua totalidade. Mas isso não tira o mérito de alguns fatos isolados, né, ou catástrofes em alguns lugares. Agora, o comentarista coloca um negócio aqui interessante, que eu não tinha parado para pensar nisso ainda, e é uma verdade. No primeiro subtópico aí, sem essa promessa que nós acabamos de mencionar, a descendência de Noé teria desperdiçado seus esforços na construção de arcas, torres e barragens. Ou seja, se Deus não faz essa promessa, a turma ia ficar sempre alerta. Vamos construir arcas e deixar aqui de reserva. O fato estava muito fresquinho, né, na memória deles. Vamos construir aqui. Porque, na verdade, olha para você ver, se você for analisar, a situação não foi fácil. A Bíblia diz que Noé, ele passou junto com a sua família praticamente 1 ano. 1 ano e 10 dias. Dentro daquela arca. Desde a entrada até a saída, foi 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Então, aquilo eu creio que trouxe, né, uma preocupação muito grande. E as próximas gerações que foram chegando, a notícia foi passando. Olha, né, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, aconteceu, foi ele que passou por isso. Então, se Deus não tivesse feito aquela aliança e deixado, né, ali o sinal, que foi o arco-íris, as próximas gerações, ao invés de expandir, né, de cultivar, né, de criar tecnologias, de construir cidades, eles tinham gastado o tempo deles em construção de arcas, em construção de torres, em construção de barragens, para tentar amenizar o problema. Então estava lá o símbolo, quando caiu uma chuva, o que eles já olhavam? Aparecia lá o símbolo, Deus não vai destruir a terra. Exatamente. O segundo subtópico aí é exatamente isso que nós acabamos de falar, nós vamos saltar ele aí, porque o nosso tempo está corrido aí. O segundo subtópico é exatamente o sinal do pacto, que é o arco-íris. Aí houve o princípio do governo humano propriamente dito, que é o assunto foco da lição. Teologicamente, o governo humano é a instituição estabelecida por Deus. Aquilo que nós já falamos lá no começo. Exato. Não é? Que é a instituição dessa função que foi criada por Deus. Né? Frisando mais uma vez, o que não significa que uma pessoa que está ocupando esta ou aquela função de governar seja essa pessoa que Deus gostaria que tivesse lá. Como, por exemplo, a gente pega o exemplo de Saul. O povo começou a pedir um rei, e Deus deu conforme aquilo que o povo estava pedindo. Desejou, na vontade. Ou seja, não foi Deus, se você for examinar literalmente no texto, não foi Deus que pegou Saul e colocou como ele fez com Davi. Com Davi foi diferente. Isso. Né? Deus deu para o povo Saul, porque o povo queria Saul. Né? Então, por exemplo, o senhor citou ainda há pouco que a questão do nosso Brasil, que é de forma democrática, né? Aconteceu a eleição, né? Vamos aí partir para o nível do governo federal. Você tem o primeiro turno, não atingiu a quantidade suficiente para ser eleito no primeiro turno, vai para o segundo turno, 2 candidatos, quem tira mais votos, quem leva mais votos, leva, pronto, acabou. Não é? E aí não tem o que falar, não tem o que reclamar. Aliás, reclamar a gente sempre reclama, né? Mas o dever cristão nosso é orar para que Deus venha abençoar a nossa nação. E o povo tem o que merece. É isso aí. Não é? Então não significa só... Tiveram a oportunidade de fazer uma outra escolha e escolheram permanecer do jeito que está. Se outra pessoa ia ser diferente disso, a gente não sabe. Mas que escolheram e está escolhido. Não é? Então houve aí a instituição do governo humano. E precisa mesmo, porque o ser humano precisa desse comando. Você vai para todas as esferas da vida, a pessoa trabalha numa empresa, se ele não trabalhar sozinho na empresa, ele tem uma pessoa acima dele, tem um gerente, tem um diretor, né? Você vai para o lado da parte espiritual.
tem a liderança da igreja, tem as funções eclesiásticas. Então, todas essas autoridades, o princípio disso tudo é divino. Exatamente. Não é? O que eu acho interessante, o próprio Israel, que ficou cativo tantos anos no Egito, eles estavam acostumados, era uma geração totalmente dependente, uma geração escrava, uma geração que estava acostumada com a escravidão. Mas a primeira coisa que Deus fez quando os tirou do Egito foi os levar para o Monte Sinai. Qual a finalidade? Instituir leis. Então o povo sempre precisou de lei. Limites, né? Limite, parâmetro, né? Como nós falamos, cerca. Então o ser humano precisa disso, né? E nós vamos ver aqui, ó, nesse primeiro subtópico, que Deus, a partir deste momento aqui, ele coloca aqui um padrão. Olha, quem derramar sangue daqui para frente, o sangue dele será derramado também. Então, ou seja, surgiu aqui uma lei. A primeira lei, vamos dizer assim, não é verdade? Então, nós vamos ver que a partir deste momento, a coisa começou a ter um limite, porque antes as pessoas eram assassinadas, né? Homens matavam uns aos outros. E ficava por isso mesmo, né? Do mesmo tamanho. Né? Do mesmo tamanho. Né? Vamos lá para o último. O aperfeiçoamento do governo humano. Aí o texto do comentarista aqui vai citar o reinado de Ezequias, né? Que foi aí um reinado quase perfeito, vamos dizer assim, né? Foi um reinado bem na direção de Deus, apesar dos seus erros pessoais, né, pastor? Né? Ezequias foi um homem temente a Deus, né? Que procurou andar e praticar a justiça, e apesar de que em nenhum momento, né, da história, tudo, mesmo na questão do governo humano aí, nós vamos ver que sempre há falhas, o ser humano é falho. Ezequias procurou andar, né, fazer tudo que o Senhor desejava, mas ele teve falhas no seu governo também, né? Nós vamos perceber que o único governo que não terá falha vai ser o governo de Cristo, mas enquanto permanecer, né, seja ele do passado, presente, ou os próximos governos que surgirá antes da volta de Cristo, nós vamos observar, por mais que as pessoas procurem andar direito, sempre vai haver falhas. Isso aí. A conclusão, o comentarista coloca que foi deixado pelo Senhor, objetivando levar a civilização a cumprir os seus objetivos, até que o reino seja restaurado, que é exatamente isso que o senhor está falando. Enquanto isso, todos somos exortados a obedecer aos mandatários e governantes. Isso. Né? As autoridades, né? Seja ela qual for. Né? Só um detalhe aqui, pastor Adilson, o seguinte, dentro daquilo que nós já falamos, independente se é a vontade ou não do Senhor, do governante estar, né, na liderança, no governo, cabe a nós, como servos do Senhor, nós obedecermos, né, as leis, nós estarmos atentos, desde que estas leis, elas não sobrepujam a palavra do Senhor. Né? Porque a palavra de Deus, as leis de Deus, ela é superior a qualquer lei humana. Tem até um versículo, né, que está registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, que registra da seguinte maneira: mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Isso aqui não nos faz negligentes às autoridades humanas. Não. Isso aí. Viu? Mas quando essas autoridades, elas infringem a lei de Deus, aí nós temos que ficar com a lei de Deus. Bacana. Então, pastor, vamos orar nesse momento. Você que está em casa me assistindo, de repente está enfrentando um momento difícil na sua vida, não é? Passando por alguma aflição, algum deserto. Deus é poderoso para te abençoar. Vamos orar, pastor? Eu queria pedir ao senhor que fizesse uma rápida oração. Senhor, eu quero te louvar neste momento, por esta oportunidade de podermos orar, buscando a Tua face, em favor daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, em favor da nossa nação, em favor da nossa pátria, dos nossos governantes. Sabemos que o Senhor instituiu, Senhor, como acabamos de estudar a respeito do governo
humano, o Senhor deu esta liderança ao homem, e nós queremos pedir ao Senhor que continue dando orientação para que eles possam, no governo, vir atender as necessidades, ó Pai, da população, do ser humano, e que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas, no nosso governo, na nossa nação. Senhor, nos guarda de todo mal. Senhor, abençoe esta família, este lar, esta casa, e que o Senhor possa dar vitória, Senhor, em nome de Jesus. Tá certo, pastor. Deus te abençoe. Obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez. Nós vamos encerrando por aqui o programa Novo Alvorecer. Retornaremos na segunda-feira, a partir das 22 horas. Lembrando que nesse domingo tem culto aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, às 8 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, o comentário mais amplo desta lição que nós estudamos aqui hoje, e à noite tem culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.